Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Muito bem? Acompanhem comigo a leitura, por favor. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande, faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comê-lo. Eliseu disse: tragam-me um pouco de farinha, jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer, e o ensopado não lhes fez mal. Outro dia, um homem de Baal Salisa trouxe comida para o homem de Deus. 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. E também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou o seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou como o Senhor tinha dito. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos na expectativa de ouvir a Tua voz. Porque nós necessitamos, porque nós queremos ouvi-la. Fala conosco, meu Deus, o Senhor conhece cada milímetro de nossas vidas. Aquece nossos corações nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é suficiente em todo o tempo. É o tema da mensagem que nós vamos ouvir nesta noite. Era uma época de grande fome na terra. Deus anunciou que haveria um período de 7 anos de fome, e era este o período que estava iniciando ali para a nação de Israel. E era um período complicado, porque o povo andava inquieto, as pessoas estavam desesperadas, elas estavam enfraquecidas, elas queriam encontrar qualquer possibilidade de alimentar seus filhos para sobreviverem àquele momento terrível. A inflação alta, não havia no horizonte nenhuma esperança. E havia um rei aqui em Israel. Quando a nação se dividiu, ficaram 10 tribos ao norte, chamado Israel, e 2 tribos ao sul. E aí um rei chamado Jeroboão, ele começou a tentar incrementar o culto a Deus de um jeito a chamar a atenção do povo para aquele culto, porque na verdade Deus deveria ser adorado somente em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Mas ele tentou dar uma modernizada no culto a Deus. Ele colocou os sacerdotes conforme os olhos dele e não seguindo a palavra de Deus. Jeroboão fez um grande mal à nação. Jeroboão manchou o culto a Deus, manipulou o culto a Deus. E diante deste panorama, nós vamos tirar 2 lições para nós nesta noite, se Deus assim permitir. Vamos compreender um pouco mais sobre a bondade de Deus em tempos difíceis, em dias difíceis. Primeiro,
Em dias difíceis para nós, Deus, ele observa a nossa fidelidade. Deus, ele observa a nossa fidelidade e ele valoriza a nossa fidelidade. Vejam bem, quem eram essas pessoas, esses 100 homens que estavam com Eliseu? Eliseu era um profeta de Deus, Eliseu era um homem de Deus sério, e ele tinha uma espécie de um seminário ali. E ele tinha mais ou menos 100 alunos, conforme o texto nos diz. Eram estes alunos que também eram servos de Deus fiéis, eles eram descendentes da tribo de Levi, e eles não aceitaram o que Jeroboão estava fazendo, o que o rei estava fazendo. Um rei, ele deveria conduzir bem a nação, ele deveria prezar pelo fortalecimento daqueles homens, mulheres e crianças segundo a vontade de Deus, mas ele não estava fazendo isso. Ele tinha receio que aquelas pessoas do norte começassem a abandonar o norte e voltar para o sul. Por isso que ele faz todas estas coisas. Mas estes 100 aprendizes ou seminaristas daquele tempo não aceitaram isso. Eram homens sérios na presença de Deus, fiéis a Deus. Vejam que tudo isso está acontecendo, mas estes levitas não avalizaram o rei. Eles não concordaram com o rei. E não pensemos nós que isto ficava agradável aos olhos deste rei. De maneira alguma. Mas eles estavam sendo fiéis, eles estavam fazendo a vontade de Deus, e os homens fiéis a Deus, que não aceitaram estes erros do rei, eles agora, diante de grande fome, eles são privilegiados, porque chega comida naquele lugar, chega alimento naquele lugar. Sabem, eu acho que ninguém aqui passou fome. Eu creio que nenhum de nós já ficou sem comer alguns dias. Talvez a gente já ficou com fome, mas não passamos fome. Graças a Deus por isso. Mas dizem que a gente suporta até bem 3 dias sem beber água, depois não mais. E a gente suporta até 10 dias sem se alimentar, sentindo dor de cabeça e desconfortos. Agora, eu não sei como que é um pai e uma mãe observar os filhos com fome. Uma coisa é você sentir fome, outra coisa é você ver um filho, ver um neto passar fome. E era o que essas pessoas estavam vivendo. E de onde que eles vinham? Eles vinham de um lugar chamado Gilgal. Gilgal para o povo de Israel, gente, era um lugar muito, muito especial. Ali aconteceram encontros com Deus, ali homens de Deus levantaram monumentos para adorar a Deus, ali era um local de adoração. E uma vez que não tinha santuário para que eles pudessem levar ofertas neste santuário, este homem que traz os seus dízimos e as suas ofertas, o texto diz que logo no início da colheita, os primeiros frutos ele foi levar para Eliseu e para seus alunos. Vejam como que Deus abençoa aqueles que são fiéis. O homem também era fiel a Deus, porque ele se preocupou, não, eu tenho que entregar os primeiros frutos daquilo que eu ganhei a Deus, agradecendo a Deus, adorando a Deus. E estas ofertas foram levadas ali. E na fidelidade, todos são abençoados. Um período de grande fome, um período de muita dificuldade, e chegam ali pães. Mas o texto, se vocês observaram, diz que ele foi levar os pães e os grãos para quem? Para o profeta. E o que o profeta Eliseu fala? Fico imaginando que o profeta Eliseu estava falando da palavra de Deus para aqueles alunos, e ele, diante dos alunos, como eu estou diante de vocês, ele simplesmente falou para o seu servo: distribua entre o povo. Ora, eram 100, ele mais um e mais os servos 102. Eram poucos pães. O alimento era para o profeta, mas ele, quando questionado, ele responde: não, faça o que eu estou falando.
Deus falou que vai todo mundo comer e vai sobrar. Isso faz nos lembrar de quem? De Jesus Cristo. Sentado na relva, ele manda os seus discípulos distribuir aquela multidão em grupos de 50 e de 100, e ele com apenas alguns peixes e alguns pães. Ele alimenta aquela multidão de quase 10.000 pessoas. Só Deus tem o poder de multiplicar o alimento desta maneira. Eu já ouvi e já conheci pessoas na igreja, irmãos, que viram as panelas se multiplicando. Tinha só um pouco de alimento e Deus foi abençoando e aquele alimento deu até o final do mês. Eu já ouvi pessoas me dizerem, pastor, o meu gás ele ia acabar. E eu não tinha como comprar outro gás. Mas Deus foi multiplicando. Sabe, algumas pessoas não acreditam nisso. Eu acredito. Eu creio na multiplicação. Eu creio na fidelidade de Deus. Esses dias me mandaram uma história de uma senhora, muito simples, muito humilde. Ela disse que criou 8 filhos e com toda a dificuldade do mundo, mas criou mais um belo dia. O último, o filhinho mais novo, estava com 3 meses. Deitado numa rede, e ela não tinha mais um grão de arroz, não tinha mais uma gota de leite, não tinha mais nada. E ela disse que começou a colocar-se na presença de Deus, uma mulher temente a Deus. E ela disse que nesse dia ela balançou. Não a fé dela, mas as emoções dela foram aflorando de tal maneira que ela não se continha. E diz que, escondida dos filhos, diz que era uma filhinha. Um filho de 10, 12, outro de 8, 9, e vinha até aquele de 3 meses. E ela chorava e falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eles não entendem, Senhor. Eu não tenho como explicar para eles que não tem comida, que não tem nada, e esse pequenininho que está aqui na rede, como é que eu vou tratar dele? Mas ela diz que escondia as lágrimas dos filhos e mostrava as lágrimas para Deus. Mas daqui a pouco, as crianças diz que entram assim, aquela fileira dentro de casa. Mãe, mãe! Eles tinham um cachorrinho. Falou, olha o cachorrinho nosso trouxe aqui. E ela pegou, gente, disse que tinha um bolinho de dinheiro assim. R$180. 180. Era uma quantidade que dava para comprar o necessário para casa. Vocês acreditam nisso, gente? Irmão, se esse cachorro tivesse trazido um pedaço de carne, não era difícil de acreditar. Se esse cachorro tivesse trazido uma sacolinha lá e dentro tivesse o dinheiro, alguém podia pensar, mas ele achou essa sacolinha. Não, ele veio com as notas na boca. Deus é fiel a quem é fiel. Não importa se ele precisa usar um cachorro, se ele precisa usar uma pessoa. Eu já vi a bondade de Deus assim. E eu imagino que talvez vocês já tenham visto. Estes homens viram a bondade de Deus. Chegou ali um homem trazendo pães, trazendo grãos, talvez ali algumas espigas de milho, uns grãos de cevada, e saciou a fome daqueles homens. Quando somos fiéis, sempre seremos abençoados e abençoaremos outras pessoas. Mas o segundo ensino que eu quero trazer para nós, Deus sempre vai honrar a palavra dele. Repita comigo aí, para você nunca esquecer. Deus sempre vai honrar a palavra dele. Repitam. Quando você estiver vivendo um momento de dúvida, um momento de tristeza, de perda, não esqueça disso. Deus sempre vai honrar a palavra dele. Foi Deus quem decidiu, gente, se revelar a nós. A Bíblia Sagrada é o livro que Deus promoveu a sua escritura para que nele ele se revelasse ao homem. Olha, tem 2 tipos de revelação teologicamente falando. A revelação geral. O que é a revelação geral? É o sol que nasce, é o mar quando faz aquele barulho das ondas. São as coisas que Deus criou. O homem, o ser humano, pode chegar ao conhecimento de que existe um ser criador maior que todos ao observar a natureza.
Se você observar um passarinho fazendo um ninho, você vai ficar magnificado, você vai ficar admirado, não é possível. Mas você já observou como que a abelha faz o favo? Vocês já observaram isso? Quem ensinou a abelha a fazer aqueles hexágonos? É tudo igual. E assim por diante. Do macrocosmos ao microcosmos, nós temos conhecimento da presença e da criação de Deus. Mas isto, gente, depois que entrou o pecado no mundo, conforme a Bíblia nos diz, isso, até essa mensagem, ela não é eficiente para salvar o homem. É suficiente para dizer existe um Deus. Mas na teologia tem um outro tipo de revelação, chamado revelação especial. A revelação especial é aquela que Deus faz e toca no coração de cada um daqueles que creem, e esse passa agora a crer que Deus existe, que Deus criou todas as coisas e que Ele nos traz a salvação por meio de Cristo Jesus. Vejam bem, como é que esses homens se tornaram fiéis a Deus? Lá naquele tempo, como que eles sabiam que não deveriam adorar naquele templo que Jeroboão construiu? Como que eles, os samaritanos, que depois a gente vai ver lá no Novo Testamento, como que eles, esses 100 e poucos homens aqui, não se mancharam na adoração a Deus? Pela palavra de Deus, irmãos, pelo Pentateuco, escrito por Moisés, pela lei mosaica. Ali estavam todas as instruções, como deveriam viver aqueles homens, mulheres, crianças, jovens que acreditavam em Deus. Jeroboão desejou modernizar, mas eles não aceitaram. Naturalmente, não basta também conhecer a Bíblia só, não. Isso o diabo conhece, teme e diz a Bíblia que ele até treme. É preciso conhecer e obedecer. É preciso saber que Deus nos orienta, olha, ande pela esquerda, ande pela direita, e obedecer. Não adianta sairmos pela cidade e dizermos, conheço todas as placas de sinalização. Eu sei o que significa cada uma delas, mas não obedecê-las. Você vai causar um acidente e envolver-se certamente num acidente. Mas obedecendo a palavra de Deus, é que nós temos uma vida diferente, é que nós temos uma proteção diferente. Olha, o povo de Deus sempre esteve cercado de oportunidades de errar com Deus. Hoje não é diferente. Nós estamos cercados de oportunidades de fazermos o que desagrada a Deus. Basta você hoje à noite sair e não se lembrar quem você é, que você pode incorrer em erros que tragam prejuízos à sua vida, a vidas de outrem e, além de tudo, tragam tristeza para o Deus que nós cremos. Aqueles homens não aceitaram aquela inversão de valores que estava ocorrendo. Gente, observe o que está acontecendo nos dias que nós vivemos. Um individualismo tão grande. As pessoas estão dizendo que o amargo é doce. As pessoas estão dizendo que o frio é quente. E outros estão dizendo, se você não concordar com isso, você não está com nada. Você é extremista, é radical, é não sei o quê. Ou seja, não querem que a gente nem tenha uma opinião bem formada. E não tem como. O cristão tem opinião formada pela palavra de Deus. Vocês se lembram lá no Éden, a serpente dizendo para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? A primeira coisa que o diabo tentou fazer foi distorcer o que Deus falou. Sempre o diabo vai tentar distorcer a sua palavra. Estes homens prestaram atenção na palavra de Deus. Nós não podemos questionar a palavra de Deus em dia nenhum, em época nenhuma, em momento nenhum. Não importa quem esteja tentando conduzir-nos por lugares escorregadios. Como que tão pouca comida alimentou tanta gente? Pelo poder da palavra de Deus. Disse Deus para Eliseu, pode distribuir para todos que eles vão comer e vai sobrar. O texto diz que eles comeram e sobrou.
Pastor, como é que nós vamos ser fiéis a Deus? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus você vai saber conduzir o teu casamento. Pela palavra de Deus você vai saber conduzir o teu namoro. Pela palavra de Deus você vai saber conduzir o seu posicionamento social, até onde você deve ir, até onde você não deve ir. É pela palavra de Deus que o cristão, seja em 100 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo, 2024 ou 3000 depois de Cristo, é pela palavra de Deus que ele vai saber se posicionar. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio 10: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diante da nossa fidelidade, o que a gente vai experimentar? O poder de Deus. Se você for fiel a Deus, a palavra de Deus, você e eu vamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E aí eu pergunto para você, nesta noite, para encerrarmos essa meditação nossa: o que é que você crê? Mas eu pergunto, você tem sido fiel a Deus? Você tem tentado ser fiel a Deus? Você tem tentado compreender a palavra de Deus e obedecê-la? Porque alguns de nós se dizem frustrados com a vida cristã, mas não obedecem, mas não observam a palavra de Deus, ou observa só uma parte. Talvez esta próxima semana ela está se abrindo para você com uma grande oportunidade. Deus está te falando: venha, sirva-me com fidelidade, porque eu estou prestando atenção na tua vida. Valorize a minha palavra, e a partir de hoje a tua vida começa a mudar. Se é que você tem algo na tua vida que você quer ver uma mudança extraordinária. Gente, Deus nunca nos deixa na dúvida. Eu tenho certeza que esta palavra está indo direto ao coração de quem quer Deus mexer na noite de hoje. Eu quero encerrar orando com você e te fazendo um convite assim um convite muito especial. Você quer uma transformação na tua vida? Assuma esse compromisso de ser fiel a Deus e observar a sua palavra, e fique em pé, que eu quero orar com você. Não importa o nó, não importa a dificuldade, não importa o que está aí no teu coração. Deus, ele pôde multiplicar o alimento e alimentar mais de 100 pessoas. Você já pensou ter que dar comida para mais de 100 homens de repente na tua casa? Sobrou comida. Se você quer orar posicionando-se com fidelidade e compromisso de observar a palavra de Deus para obedecê-la, fique em pé que eu quero orar com vocês. Pode ficar sentado. Amém. Amém, gente. Nós todos precisamos crescer na observação à palavra de Deus. Nós precisamos crescer na nossa fidelidade a Deus. Pai, estamos na tua presença santa, diante da tua palavra que nos foi explicada nesta noite, sabedores de que o Senhor, em qualquer época, em qualquer tempo, é suficiente para tudo. Ó meu Deus, nós clamamos que o Senhor abençoe a disposição do coração de cada um que está aqui, em te obedecer, em ser fiel ao Senhor. Ensina-nos conforme a vontade do Senhor, por meio do teu Espírito Santo, desta santa e bendita palavra. Fortalece essa igreja, fortalece cada um de nós aqui. Queremos nos colocar diante do Senhor como filhos amados que estão inclinados a fazer a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.